Olá, boa noite, amados. Boa noite. Sou pontual, hein? Vou esperar a Carlinha entrar para a gente começar essa live rapidamente. Oi, amados. Oi, Alano. Alana 4462. Oi, amiga. Já vou te chamar, tá, amiga? Pronto. Eba! Ê! Uau! Que delícia! Meu Deus, olha isso! Dá uma olhada na situação. E olha você, que maravilha! Ah, tô na Bahia, né? Uau! Vamos até trocar um pouco desse calor e começar a tirar um pouco de roupa. Olha aí o calor baiano, axé. Amiga, Delícia! eu tô indo pro sul sábado, já tô me preparando psicologicamente pro frio, né? Prepare-se psicologicamente e também o seu corpo. Traga bons agasalhos. Eu levo uns dias até me adaptar. E aí, Sim. gente que tá chegando, boa noite. Olha, eu quero dizer para vocês que a gente ia iniciar essa live lá na página da Carla, mas eu pedi para iniciar, para depois eu salvar na minha página, para deixar os meus seguidores aproveitarem um pouquinho dela também, né? E Muito aí, quem tá bem-vindos. chegando, eu tô vendo, ó, Cristiano, Nadir, nossa, uma galera, Kleber, para vocês mandarem o aviãozinho, convidar seus amigos. Então, vão mandando aí aviãozinho, convidando os amigos para vir para esse bate-papo. Você tá ouvindo bem, vendo bem, Carlinha? Perfeito, o sinal tá ótimo. Tomara Ai, que ele que siga bom. assim. Show. Porque eu vim para o meu quarto, né? Você vai fazer aí alguma. Tem uma surpresa prática. Eu vim para o meu quarto para ficar no meu espaço aqui. Tá E aí, ótimo. amados, eu quero apresentar a Carla Cavalheiro para vocês, brevemente, porque assim, nessa conversa vocês vão sentir e ver como ela é uma mulher de uma visão tão ampliada e profunda e gostosa sobre a vida, sobre o ser. Então, assim, eu quero só dar uns dados aqui para quem ainda não segue a Carlinha, que a Carla tem, assim, ela é uma terapeuta, uma yoga dancer, mas tem, assim, 30 anos de formação, de estudo acadêmico na terapia. Mas o mais interessante disso é que, com toda essa bagagem acadêmica, de atendimento clínico, de experiência clínica, ela também tem uma vivência muito intensa na Índia, morando em ashram, estudando a yoga na base, o sânscrito, os mantras. Então, assim, toda essa ciência holística de uma maneira profunda, né? Que não é assim uma coisa de alguém que está aprendendo agora, há pouco tempo, é uma pessoa que tem até dado atendimento, tem ajudado outros terapeutas, né, Carlinha? Nesse momento que a gente está atravessando, onde os próprios terapeutas, e eu até falo que eu tenho, né, nessa minha, né, hoje, nessa ligação surpreendente que eu tenho tido com terapeutas, né, de conversas e bate-papos, e eu fico absorvendo tudo com muita gratidão, né? Estou aprendendo. Eu tenho visto terapeutas, inclusive, falando que nesse momento está sendo muito desafiador atender outras pessoas, porque eles estão também se sentindo, às vezes, despreparados, ou eles precisando também de acolhimento. E eu percebo que isso é natural, né? Mas você falou uma coisa para mim hoje que eu fiquei curiosa. Na verdade, a gente vai falar sobre o corpo e sobre a consciência, que só para isso eu acho que precisaria aí de umas 10 lives. Mas você falou uma coisa que me deixou muito curiosa, que é a emergência espiritual, que é quando uma pessoa está despertando, expandindo a consciência, né? Despertando a visão de mundo, do ser integral, de tudo isso. E muitas vezes isso é confundido
com um surto, com algum, né? Porque a pessoa realmente ela está falando de um lugar de visão ampliada que pode parecer estranho, que pode parecer, né, surtado, e não é. Ela está, na verdade, encontrando a lucidez. É o contrário. Aí eu quero que você fale o que você quiser. A casa é sua. Bom, então primeiro é uma grande alegria, né, acolher as pessoas que estão chegando aí, e é uma alegria a gente poder conversar, porque na verdade cada um assim, né, é focado nas suas demandas, e a gente vai nos bastidores entre uma situação e outra se falando. E antes de falar da questão da emergência espiritual, queria falar um pouquinho justo desses bastidores que a Ingrid acabou de falar. Né? Eu tenho tido uma admiração assim que me faz estar dividindo a tela e esse propósito junto com a Ingrid. Mas em especial desde o último sábado eu senti uma conexão muito fora do comum, assim, muito além das paredes do corpo e da mente, né? Quando eu vi, né, no TED que está lá no YouTube dela, acredito que já esteja lá, essa referência ao primeiro livro, né, que é O Medo do Sucesso. E ali o meu corpo sentiu algumas coisas que hoje, ao longo do dia, eu fui confirmando. Desde hoje cedo, a gente amorosamente preparando a melhor forma de conversar com vocês aqui na live, né? A coisa era meio assim, a gente trocava uma mensagem e a Ingrid dizia, bom, agora eu vou dar uma caminhada, depois a gente conversa. Aí, durante a caminhada, mudávamos planos, ou seja, o corpo em ação. Dali um pouco eu dizia, bom, agora eu é quem vou pedalar. Pedalando, mudava umas ideias, a gente reconfigurava o baile. Então, para dizer que nessa minha tessitura da ciência e da espiritualidade, né, da psicologia e do yoga, o corpo sempre esteve muito presente. Esse corpo é a nossa âncora para a dimensão desta realidade, que embora finita, né, que a gente precise ir além das paredes do corpo, dos limites da mente, é muito necessária essa âncora para que a gente tenha saúde mental. Eu tenho visto muito, Ingrid, né, nessa maravilha da expansão e dos diferentes movimentos, das diferentes propostas terapêuticas, nessa abertura, né, essa conexão entre Oriente e Ocidente, que sempre me encantou muito. E hoje isso é muito natural. Mas quando eu fui fazer esses mergulhos, leiam assim, 30 anos atrás, né, a abertura não era dessa forma. Então, o que eu quero dizer é que a gente vai falar e vai movimentar o nosso corpo hoje durante esse diálogo aqui para fazer essa conexão. Para fazer desse corpo não só um veículo que nos leve da matéria ao espírito, que nos leve do prazer, né, que embora importante é finito, mas que nos leve para um êxtase que seja perene, esse êxtase de quem está cumprindo o seu propósito na vida. E também para que a gente possa tornar essa casa-corpo mais do que uma casa, um lar. Um corpo habitado, né, guiado pela nossa consciência, um corpo cuidado, que é isso que a gente faz no nosso lar, né? A diferença de uma casa e de um lar é que tem uma hortinha, tem planta, tem animal, tem criança, tem uma florzinha na mesa, tem fruta, né? Então, o corpo também precisa ter esse cuidado amoroso para que a gente faça desse veículo, dessa casa, desse lar, o templo sagrado, né? Então, o convite, eu não sei a quantos a gente está, se a gente já tem um público aí para começar a interagir, eu penso que sim, né? Que a gente pode, claro. Que a gente já pode propor uma dinâmica, que foi o nosso combinado. Coisa aqui, eu não tinha... Peraí, eu vou vou olhar aqui, que falaram bastante coisa, tem gente entrando também ainda. Mas eu acho que eu vou desativar aqui um pouquinho os comentários para a gente fazer a prática da Carla. É isso, né, Carlinha? Ótimo. Né? Para que a gente possa ver os detalhes, o convite ao movimento. Né? Pronto. Então, nós estaríamos aqui fazendo uma incoerência em só falar sobre o nosso corpo. Porque quando a gente está falando, a gente está acessando essa importante dimensão da mente. Mas ela é limitada, né? Assim como o corpo separado da mente é limitado. No yoga, na verdade, a gente não separa corpo da mente. No yoga, a gente diz que o corpo é a primeira camada da mente. São 5 camadas que depois eu vou falar um pouquinho mais. Então, eu vou propor para a gente fazer juntos agora um diálogo onde cada um vai estar conversando consigo, não só comigo e com a Ingrid.
e conversando consigo a partir de 3 elementos. Presta atenção aí comigo. Primeiro, a gente vai tomar consciência dos 5 elementos que compõem o nosso corpo físico. Na verdade, os mesmos 5 elementos que compõem tudo que é material, né? Tudo aquilo que nasce e tudo aquilo que nasce e perece, né? O nosso corpo também tem essa trajetória. Então, nós vamos experimentar esses 5 elementos no nosso corpo em breves minutinhos. E além dos 5 elementos, a gente vai colocar respiração nestes 5 elementos. E respirando consciente desses 5 elementos, nós vamos colocar uma música no final. Essa é a provocação de trazer uma gotinha do Yoga Dance aqui, para que a gente experimente quebrar os rótulos, os tabus de que dançar é performático, ou de que dançar é para artista e bailarino. Dançar é algo inerente da vida humana, né? A alma dança nas nossas células. Deixar essa dança e esse movimento vir de dentro, né, Carlinha? Exatamente. É que o corpo quer fazer, deixa ele mandar na gente. Deixa ele mandar na cabeça, né? Isso aí, né? Solta, pode tirar o cabeção nesse momento que a gente quer sentir a partir do corpo e então depois sim dialogar, mas cada um mais conectado, mais ancorado, cada um habitando o seu próprio corpo, né? Porque quando a gente faz essas lives, quando a gente se propõe a inspirar, a gente não se oferece como modelos. A gente se oferece como centelhas de luz para que cada um encontre a sua própria luz. E a gente vai começar a fazer isso, então, nesse enamoramento com o próprio corpo. Tá bom? Então, bora lá. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Também vou mudar o meu layout aqui. Vamos ver. A gente vai ter que caber aqui de pé, né? Ah, tá. De chegar mais para trás. Isso, mais longe um pouquinho. E aí eu vou pedir para minha DJ aqui soltar a primeira música, por favor. Por favor. Vocês coloquem-se aí de pé. Solta o peso sobre os seus 2 pés. Distribui bem razão, emoção. E agora a gente vai fazer juntos uma respiração que a gente chama da respiração do descarrego. É muito simples. Traz a consciência para o teu corpo e quando inspira pelo nariz, eleva os teus ombros. E quando exala, solta o som pela boca. Isso, descarrega mesmo. Mais 2 vezes, inspira. Mais uma vez, com vontade, solta tudo aí, inspira. Solta a mochila do dia que você trouxe nas costas, né? E agora a gente vai começar a visitar o nosso elemento terra. Vai lá para a sola dos teus pés. E presta atenção na batida do teu coração. E ao som da batida do teu coração, enraiza na Mãe Terra. Pisa firme aí no chão. Bate o pé mesmo. Dá para bater? Sente a batida do teu coração vibrar nos teus pés, nas tuas pernas, nas paredes da tua casa. Deixa que esse coração universal bata dentro de você, em todas as tuas células. Sente que tu também és feito de terra. E ao sentir a firmeza da terra, percebe que a gente está movimentando as articulações. Traz movimento para os pulsos, cotovelos, joelhos, todas as dobradiças do corpo, chamando o elemento água. Percebe a saliva na tua boca? Sente a saliva, engole a saliva. Toma consciência de toda a tua corrente sanguínea. Articula o pescoço. E assim tu toma consciência de que também és água. E agora a gente vai trazer consciência para o nosso fogo. Aquece as mãos. Aqui no sul vai precisar roçar as mãos um pouquinho mais. Aquece bastante. Deixa o fogo do teu coração aquecer as mãos. E agora a gente vai fazer uma conchinha com as mãos e vai percutir no seu corpo. Acorda o teu corpo.
carinhosamente. O tronco. Vê até onde alcança nas costas. As tuas pernas. E assim você toma consciência que também és fogo. Terra, água, fogo. Vamos acordar agora o nosso ar. Traz as mãos na frente do peito. Mantém o movimento lá na tua base. Inspira profundo aqui pelo nariz e abre os braços. Deixa o ar te fazer ganhar espaço, amplitude, abundância. E quando exala, faz aquilo que a gente tem tido mais vontade ultimamente. Solta o ar e se abraça. Inspira e abre. Expande. Exala, se abraça. Mais uma vez. Inspira. Exala. Se sente abraçando todas as pessoas que você ama. E tenha coragem de abraçar o mundo e as pessoas que você ainda não ama também. E te dá conta que também és ar, amplitude. E vamos experimentar agora o último elemento, éter, o vazio. Traz a mão na tua garganta. Vou chegar aqui mais pertinho. Agora junta a saliva na tua boca e não engole. Vai juntando a saliva. O elemento líquido, ele cria uma alquimia que cura. Ainda juntando a saliva na sua boca, eu vou propor uma afirmação positiva e você então vai engolir sua saliva mentalizando essa frase. Com a boca cheia de saliva, ao engolir, mentaliza: eu sou luz infinita. Junta a saliva de novo. E deixa esse remédio para a sua consciência encharcar toda a matéria física do teu corpo. Mais uma vez. Engole a saliva como se você estivesse tomando uma cápsula de consciência que diz: eu sou luz infinita. E uma última vez, já sem as mãos na garganta, experimenta o elemento éter, a consciência, a pura luz. Engole a sua saliva e repete mentalmente: eu sou luz infinita. E agora, a partir desse lugar onde você está, já consciente de que você é feito de terra, água, fogo, ar e éter, eu vou soltar uma segunda música. E a gente vai ficar por apenas 1 minuto ouvindo essa música e deixando a sua alma se expressar livremente conforme essa música tocar o seu corpo e o seu coração. Sem certo e sem errado. Te entrega e deixa a dança acontecer no teu corpo. Esse tempo meu é minha morada. Como um campo em flor, eu cultivo amor. Experimenta fechar os olhos e dança só contigo mesmo. Esse corpo meu é menor que eu, mas nele eu me encontro. Minha embarcação é meu coração nesse corpo santo. Vai parando o seu movimento. Esse corpo meu
vem das mãos de Deus. Fecha os olhos por um instante. Sente a sua respiração. Dá pra ver a alma. Com toda honestidade emocional, antes de deixar a mente tomar conta, presta atenção ao teu corpo. A sabedoria, a grandeza de tudo que ele tem para te dizer. No seu tempo, inspira profundo. Ao exalar, abre os olhos, se você tiver de olhos fechados. E agora sim, a gente vai chegando mais pertinho. Ai, que maravilha! Agora a gente pode abrir os comentários para ouvir o que as pessoas estão sentindo no seu corpo. Amiga, eu senti vontade de chorar na hora do abraço. Ah, que é tudo que a gente mais quer, não é? E como a gente pode se dar amor e carinho, né? Em vez de ficar o tempo todo pedindo, esmolando, né? Como a gente pode se dar e preenchido com esse autoafeto, a gente pode dar para o outro também. Então, é muito... Que delícia, assim. Fiquei muito emocionada com o autoabraço, com a nossa saliva, né? Como a água é esse computador líquido que transfere, transmite todas as intenções. A água é um computador líquido, né? O hinduísmo fala muito disso. Eu tenho visto um guru falando disso. E adorei, gratidão, amiga. As pessoas aí dizendo que querem dançar mais. É esse o propósito, gente. Bora dançar todo dia. Eu falei para Carla, Carla, vamos botar a dança, né, mais ou menos rápido para as pessoas terem vontade. Porque, gente, vocês podem dançar em casa. Tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falei, galera, dança, mas não é dança para dançar bonitinho. É para deixar o corpo dizer o que ele quer. Pode ser uma dança de energia, de raiva, de amor. Pode ser, deixa o corpo falar. E aí, Carlinha, é legal a gente entrar nisso, né? Porque é um assunto tão rico. Porque o corpo, ele não esquece. Primeiro, ele não esquece nada que acontece. Então, ele é um caminho de cura muito potente. Porque enquanto a ânsia... E eu dei uma travada aí. Vamos ver se vai voltar. Travou mesmo. Agora sim. Enquanto a nossa o corpo mente... também trava de vez em quando. Tá tudo certo. Enquanto a nossa mente esquece os traumas, fica muita coisa ali no inconsciente, o nosso corpo é latente de todas as memórias, né? E fica ali cravado, inclusive memórias ancestrais. Eu estou fazendo uma formação de terapia sistêmica fenomenológica. Então, assim, a gente carrega a ancestralidade que vem pelo DNA, mas vem através de memória celular também, né? Então, o corpo não esquece, o corpo não mente. Então, a gente também tem essa... A gente pode ter essa consulta constante do que o corpo está nos dizendo, né? Porque o corpo fala e ele não mente, né? Qualquer sensação física, em vez de tomar um remédio, né? Que a sensação física está nos trazendo uma mensagem da alma. Tem até gente que fala, né? Em vez da gente olhar para ler a mensagem e agradecer o mensageiro, a gente mata o mensageiro, toma um remédio e acaba com o sintoma, né? Então, assim, o corpo está falando com a gente o tempo inteiro, né? Todos os nossos corpos sutis, energético, emocional, o corpo físico, o corpo denso. E aí você falou uma coisa que eu acho tão importante, porque durante muito tempo, né, tinha assim as pessoas materialistas que tratavam o corpo só como uma máquina, né, uma coisa muito menor do que o que ele é, né? Então, assim, uma máquina para ser explorada, para ser trabalhada, quase como uma escravidão, né? Uma crueldade com o próprio corpo. E as pessoas mais espiritualizadas achando que o corpo é algo menor, algo de menos valor, porque o espírito é que, né, é o bambambam. Mas, gente, o espírito
ele está manifestado num corpo. Ele precisa desse corpo nesse plano, né? Esse corpo é a materialização desse nosso espírito, dessa nossa alma, né? É onde o nosso coração pulsa e nos guia, né? Nos caminhos da vida. Então, assim, esse corpo, como você bem falou, é uma morada sagrada, assim, que eu tenho aprendido a amar e a valorizar. Então, até só falando mais uma coisa, né? Essa história nossa com o nosso corpo é uma história de muita beleza, né? Porque, primeiro, nós somos almas, né, infinitas, né, expansão total, que entra num corpo cheio de limitações. Então, hoje, quando eu olho para um bebê de colo, até eu acho muito interessante, porque assim, eu falo, caramba, essa alma ainda está com toda a atmosfera da liberdade que uma alma infinita tem, e de repente ela desceu no corpo, ela baixou a vibração mesmo, ciclo por segundo, para se harmonizar, para se sintonizar com a matéria densa. Ela desceu no corpo, ela nem sabe ainda falar, nem andar, nem comer, nem fazer nada. Então, assim, é um grande desafio para a alma. E aí a gente vai criando essa relação de amor com o corpo, né, Carla? Então, assim, eu lembro quando eu tinha, né, na faixa dos 20 anos, eu me olhava e eu via um monte de defeito. Era perfeita, claro, né? Todo mundo é perfeito. Mas eu via um monte de defeito, coisas que eu não queria, que eu queria igual a essa, igual àquela. Olha, e aí vai desenvolvendo essa relação de amor, que caramba, hoje eu olho para o meu corpo e eu sinto a gratidão, sabe? Assim, é emocionante. Porque eu sinto a gratidão, falo, caramba, esse pé me leva para tudo que é lugar, sabe? Esses braços abraçam, esse corpo, tudo funcionando. Então, essa relação de amor, né, e de gratidão e de reverência ao sagrado que ele é. Então, eu quero que você fale até sobre esse trabalho que você faz, né? Não sei se é só com mulheres, mas sobre o aspecto sagrado do corpo. Então, primeiro eu quero voltar à pergunta que não foi respondida lá no início, né? Eu vou falar da emergência espiritual, não foi uma curva que eu dei, não, era só para juntar com o que a gente está falando. Então, eu queria, assim, para entrar nesse assunto. Primeiro que eu vi de ti, né, Ingra, uma bailarina, atriz, né, uma mulher que tem um corpo belíssimo, essa consciência de uma alma curada, né, de alguém na busca do autoconhecimento que vai se curando e que diz um corpo que vai aprendendo a se amar. Então, essa é a versão desejada. É isso que a gente busca, né? Vamos dizer que essa é a forma luminosa de a gente caminhar para essa expansão integral que faz do corpo um trampolim para chegar na alma nessa dimensão de êxtase. Mas não é muito dessa forma que as coisas acontecem. Essa distorção da autoimagem, esse apelo social na contramão que acontece. Então, por isso a gente tem tantas ferramentas, né? A psicologia, desde muito tempo, fala da questão psicossomática, o yoga, que integra, então, o corpo e a mente, o yoga dance, que é um trabalho que eu tenho trabalhado em profundidade com grupos de resgate do feminino, e deixemos bem claro que é o feminino nos homens e nas mulheres, né? Tudo isso para que a gente tenha expansão de consciência, e essa expansão de consciência vai nos tornar pessoas esquisitas para o padrão social normal. E é aí que eu quero fazer o gancho com as emergências espirituais. Por exemplo, de nós profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim, se tem um código de ética que o mínimo que um terapeuta precise fazer é saber fazer um diagnóstico diferencial de quando uma pessoa realmente está entrando num quadro psicótico que precisa de cuidados medicamentosos e até de reclusão, em algumas vezes, para proteger a vida dessa pessoa, né? Ou quando essa pessoa com sintomas muito semelhantes está tendo uma baita de uma expansão de consciência. Porque nós precisamos diferenciar se uma pessoa que tomava banho deixa de tomar banho, se ela ia para o trabalho ela perde o prazer por aquele trabalho, se ela tinha relações onde ela fazia tudo certinho, igualzinho, do mesmo jeito, e os valores dela mudam completamente num curto espaço de tempo, e aquilo que para ela era menina dos olhos, ela não tem mais interesse nenhum. E quem está em volta olha e diz, essa pessoa enlouqueceu, né?
sem levar em consideração que talvez ela tenha vivido de um jeito louco, até fazendo um monte de coisas sem sentido, sem antes se questionar, né? Então, as ferramentas de expansão de consciência, essas que eu citei e um monte de outras, nos colocam sobre a responsabilidade de colocar essas ferramentas à disposição de cada pessoa no jeito, no ritmo, no estágio evolutivo onde ela se encontra. Então, quando a Ingra fala antes, né, que ela tem dialogado com terapeutas, com psicólogos, com médicos, enfim, com pessoas da área da saúde, da expansão de consciência, eu ouso ir mais adiante e dizer que, na verdade, o que caracteriza um terapeuta não é uma formação acadêmica em psicologia, em psiquiatria, não é uma formação acadêmica da terapia A, B, C ou D. O que caracteriza um terapeuta é uma pessoa que está montada na coerência de praticar aquilo que ele fala. Alguém que se torna autor da própria história. Alguém que já arrancou as suas cascas muitas vezes, né? Que sentiu as dores e as delícias de ser o que se é de verdade, que deixou de contar historinhas para si mesmo e que simplifica a sua vida, né? Então, essa pessoa se torna um terapeuta. Ela pode ser um jardineiro, ela pode ser um cozinheiro, ela pode ser um artista, um médico. E ela se torna um terapeuta porque ela se curou, né? E, na verdade, é um gerúndio, ela está se curando constantemente. E aí ela pode se oferecer como alguém que inspira o outro a buscar a sua autocura. Esses são os verdadeiros terapeutas. Quando nós entramos numa relação supostamente terapêutica entre o psicólogo e o paciente, entre o médico e o paciente, o analista e o paciente, nós estamos fazendo uma relação de dependência, de submissão. Isso impede o poder pessoal, que é a única coisa que cura, e romper de dentro de alguém. Então, para que eu me habilite, para que eu me ofereça como uma terapeuta, eu preciso ter uma humildação enorme de me ver como humana. E a Inga também abordou isso antes, né? Como nós, profissionais da área da saúde, estamos recebendo as dores das pessoas, enfim, afetadas pelo Covid de alguma forma, né? Afetadas ou porque tiveram o vírus e estão assintomáticas ou não, ou porque um familiar teve, ou porque perdeu um familiar, né? Ou porque perdeu o seu emprego e não sabe como... Então, todas essas situações físicas, elas vão trazendo para o nosso corpo retenções, medos, bloqueios, né? E o papel do terapeuta é ajudar essa pessoa a olhar para essa situação transitória e resgatar a saúde, né? A partir do que seja palatável para cada um. Como psicóloga e como yoga terapeuta, como yoga dancer, o meu papel é ver o que é mais adequado para cada parceiro evolutivo que me procura. Eu não costumo ver as pessoas como pacientes, porque se elas vierem numa posição passiva, elas estão perdendo seu tempo e o seu dinheiro. Eu preciso que elas sejam ativas no seu próprio processo, né? E o yoga, então, dá muitas ferramentas para que a gente aprenda uma ciência e uma tecnologia, Ingra, que junta as nossas glândulas endócrinas e as regiões mais desenvolvidas do nosso cérebro, né? Acredito que o público que nos ouve aqui já tem interesse por consciência e por autoconhecimento para vir numa live com essa chamada, mas de qualquer forma vale dizer que nós temos internamente uma farmácia, nós temos uma indústria bioquímica dentro da gente e nós podemos aprender sobre essas glândulas ao longo do nosso corpo e identificar. Se eu estou num estado de tristeza e de medo, qual a glândula eu preciso ativar? Então, eu vou produzir mais daquele hormônio. E aqueles movimentos que a gente faz no yoga, chamados asanas, né? Que as pessoas às vezes acham que o yoga é um lance que a gente faz às terças e quintas numa academia. E não é isso. Yoga a gente faz todos os dias quando a gente escolhe do que a gente vai se alimentar, o que a gente vai consumir, quais são as pessoas com as quais eu vou me relacionar. E isso tudo tem a ver com essa interação física do meu corpo, que está produzindo hormônios e isso está mudando, está ativa, né? Nós não temos um cérebro só. Nós temos um cérebro reptiliano, aquele que trabalha no sistema de luta e fuga o tempo todo,
que ataca, compete e que tensiona o seu corpo, que funciona a partir do medo. Nós temos um outro cérebro emocional, que é o cérebro dos mamíferos, que então é esse que tem empatia, que se relaciona, mas que ainda se apega, que ainda tem expectativas, que ainda julga, né? E temos um outro cérebro, dos lobos pré-frontais. Tudo isso diz respeito a esse corpo, bioquímica, glândulas, hormônios, cérebro, né? Então, quando esse veículo corpo está afinado com o meu propósito emocional, com o meu propósito espiritual, eu estou integrando todos esses recursos e, obviamente, eu vou ter menos esforço, né, para poder chegar na meta da vida. E aí eu vou ter emergências espirituais não tão drásticas e não tão bruscas a ponto de as pessoas confundirem se a pessoa enlouqueceu, né, ou se ela se curou. Um exemplo disso, muita gente deve ter ouvido ou visto documentários ou livro das pessoas que têm uma vida totalmente ortodoxa, aí resolvem usar o seu corpo para fazer uma caminhada tipo Santiago da Compostela. Ficam lá, sei lá, 70 dias entre a França e a Espanha caminhando, e quando voltam, não querem mais aquela família, nem aquele emprego, nada disso do que elas tinham, porque elas acessaram graus de consciência muito diferentes, porque se colocaram fora da sua realidade. A quarentena, de alguma forma, é uma travessia dessas. As pessoas voltaram para dentro da sua casa, elas estão confinadas, convivendo com as pessoas que elas escolheram viver. Pensa bem, deveria ser maravilhoso, mas não é exatamente o que está acontecendo. Então, eu tenho oferecido suporte não só para as pessoas que têm essa dificuldade, atendendo, né, esses parceiros evolutivos, mas tenho oferecido supervisão para os psicólogos ao longo do Brasil que são vítimas, porque na sua formação acadêmica não aprenderam a fazer um diagnóstico diferencial. Eu também não aprendi na minha formação acadêmica. Eu precisei ir morar na Índia, eu precisei morar em mosteiros, eu precisei limpar banheiro de mosteiro, trabalhar em crematório, em leprosário, fazer serviço em campos de refugiados, para expandir a minha compreensão a respeito do que é ser um terapeuta, do que é ser resiliente. E então, nesse lugar muito humilde, dançar com tudo isso. Porque aí eu cheguei ao Yoga Dance para essa ferramenta mais orgânica e mais leve, né? Mais inclusiva e mais a serviço de todas as pessoas. Ai, Carlinha, você falando, mulher, olha, várias coisas aí que você falou são tão importantes, tão importantes. Eu quero comentar uma que eu acho assim que é básica, né? Depois, se eu conseguir lembrar, eu passo por outras coisas. Mas esse amor, essa paixão pelo que a gente realmente veio fazer aqui, né? Qual é o nosso propósito? Porque o que está acontecendo, o que pode acontecer nessa quarentena, porque é sempre uma escolha de cada um, é sempre o livre-arbítrio. Tem muita gente que está dormindo, né? Está adormecido e quer continuar, e tudo bem, tá tudo certo, né? A experiência é a única coisa real mesmo da vida. O resto é significação que cada um dá para as coisas, né? As coisas não têm um significado próprio. É cada um dando a sua significação e lidando com aquilo da maneira que quer lidar. Então, quando você fala isso, né, da pessoa que está fazendo o que, né, está fazendo alguma coisa com entrega, né, com amor, é porque é uma pessoa que entrou em contato com ela e descobriu que tudo que ela fez até hoje, ou a profissão que ela está, foram conceitos, foram achismos que os outros deram para ela, né? Você deve fazer essa profissão é boa, essa profissão dá dinheiro. Então, assim, eu tenho, inclusive, convivido com terapeutas dessa terapia específica, a TSFI, que eu estou estudando, que a grande maioria, assim, várias delas, saíram, abandonaram seus trabalhos, porque descobriram que não era aquilo que elas queriam fazer. Então, assim, já dentro disso que você está falando, que justamente cada terapeuta dessas que eu tenho convivido também nesse processo de estudo, o primeiro passo é a autocura, né? É fazer o caminho, claro, porque você não pode pegar na mão de uma pessoa e tentar minimamente indicar o caminho se você não fez ele. Mas, assim, muitas dessas pessoas que eu tenho convivido
tiveram sintomas de doença até descobrirem que é porque elas estavam numa profissão que os outros escolheram para elas, que não eram o que elas queriam. Nisso eu me sinto assim super privilegiada, né? Porque como eu sou artista, o artista não tem como o artista ser artista sem ter uma paixão, sem ter uma vocação, sem ter um chamado de alma mesmo para fazer aquilo, né? Mas o que eu percebo é que muita gente faz o que os outros querem, e mesmo eu tendo a profissão que eu amo, que eu sou apaixonada, eu incorporei muitos padrões que não fui eu, que não nasceram de dentro de mim. Eles vieram de fora para dentro, e só hoje eu olho para essas coisas e falo, mas espera aí, eu não quero isso para mim. Isso começa de criança, Carlinha, assim, é quando uma mãe, um pai, por querer educar até o filho, a filha, falar, dá um beijinho, dá um abraço, diga isso, diga aquilo. Caramba, hoje eu tenho visto esses conselhos amorosos, entre aspas, como uma invasão, né, da nossa personalidade, da nossa alma, do que a gente quer fazer, que assim, tudo bem, tem uma embalagem de coisa boa, né? Fala isso, fala que você gosta, manda um beijo, mande... Quando você começa a educar uma criança dizendo o que é bom pensar e o que é bom falar, você está botando essa pessoa numa caixinha. E a gente não aprendeu a não dizer nada disso, né? Acho que está na hora de... Não vou dizer para o meu filho o que é bom ele falar. Não vou dizer para o meu filho o que é bom ele pensar, o que é bom ele fazer. Não, não vou dizer. Ele sabe isso, né? Então, caramba, é muito lindo ver assim que você, como terapeuta, né, de pessoas e de outros terapeutas, e com certeza uma galera aí já está olhando para essa função da terapia como um processo de cura pessoal de cada um, onde estão todos compartilhando o mesmo caminho de autocura. Porque só existe autocura, não existe outro tipo de cura. É uma quando você encontra um terapeuta, esse terapeuta pode ser uma autopermissão de cura. Mas o médico também é uma autopermissão de cura. Porque é a sua alma que está curando o seu corpo através daquele médico. Então, assim, isso é um lugar até de autopermissão mais profundo, né? Você pode se curar fisicamente através de um médico, porque a gente ainda não sabe que temos capacidade de curar o nosso corpo com essa mente expandida, né? Aí você usa o médico, você usa várias coisas que vêm pelo caminho. Eu tô rindo aqui porque a sua fala me lembrou de um episódio, eu acho que isso remonta, se não 30 anos perto disso. Imaginem uma jovem psicóloga recém-formada, inseguro como todo profissional, né? Porque a gente sai dos estágios, então eu olho para aquela menina lá 30 anos atrás, e eu lembro que em determinado dia uma mulher ligou para o meu consultório e ela me disse: eu queria matricular o meu marido na terapia, com essas palavras. Ela queria matricular o marido dela na terapia. Eu disse, olha, primeiro que aqui não é uma escola, a gente não recebe matrícula de ninguém, né? Quem sabe ele me liga e procura, enfim. Ela disse, não, ele jamais vai ir. Né? Eu disse, bom, mas então se a senhora está ansiosa com isso, venha você, vamos conversar, porque eu vi que ela estava com um problema grande de querer transformar o outro. Então, essa autocura verdadeiramente é uma tomada de decisão, e é uma tomada de decisão muito corajosa, né? Porque o ato terapêutico verdadeiro é aquele que te coloca diante de alguém que te desnuda, né? E você está disposto, você está querendo estar desnudo. Você está querendo deixar todas as ilusões, todas as identificações. Então, é uma relação de uma intimidade muito profunda. E algumas vezes as pessoas procuram terapia por consciência, mas a grande maioria das vezes não, né? É por alguma somatização, é por algum sintoma subretício, assim, que as coisas acontecem. Então, quando você fala, né, da minha escuta como terapeuta, na verdade, essa terapeuta é forjada todos os dias. Quando eu te ouço falando, né, da violência, do abuso que a gente faz com as crianças. Quem está aí nos ouvindo, né, vou reforçar o convite da Ingra aí também, e entra lá no meu perfil e você vai procurar por uma live. Eu fiz a questão de semanas atrás uma live, né, sobre sexualidade e empoderamento feminino com a minha filha, de 17 anos.
E nós fizemos um diálogo entre duas gerações, exatamente sobre isso, né? Como foi para mim a descoberta da luação, da minha menstruação, de sangrar na terra? E como foi para ela, essas gerações todas depois? Nós encontramos muitas semelhanças, né, dessa relação do feminino com o corpo feminino consigo própria, em gerações muito diferentes. E felizmente encontramos algumas diferenças que foram mais fáceis na minha geração e mais difíceis para ela, e o contrário também. Então é importante que a gente saia desse lugar pretensioso, hierárquico e dogmático, de que terapeuta ensina, de que mãe ensina, de que médico cura. Isso é uma perda de tempo enorme, né? Eu reforço o que eu tentei inspirar antes na minha fala. Essa dança com a sua vida, onde a gente pode ser terapizado, a gente pode desfrutar, a gente já pode aproveitar da cura terapêutica a partir de qualquer pessoa que me inspire na direção da minha melhor versão. Aquilo que eu olho no outro e que me gera um transbordamento, uma alegria, a capacidade de ficar feliz com a conquista do outro e um desejo interno, uma coragem interna genuína de percorrer aquele caminho, de alcançar isso também. Quando eu me espelho na cura do outro, né? E isso, assim foram os grandes mestres. O que Jesus propôs é que não é que a gente leia os evangelhos, que a gente faça a travessia que ele fez. O que Buda propôs não foi que nós nos tornássemos budistas, mas que a gente percorresse o caminho da meditação que ele propôs. É o exemplo, né? Isso, ser as ferramentas deixou aí para cada um experimentar. E até falando em ferramenta, a Luciana agora ela está perguntando sobre autocura e cura quântica. Ela comentou anteriormente que ela dançou leve e solta como ela nunca dançou na vida. Olha que lindo. A Luciana. Delícia! Pois é, mas autocura é a única cura que existe, né? Quando eu falo esse negócio até, Carlinha, né, da terapia, de eu estar conversando com terapeutas e tal, que isso é surpreendente, é porque isso é surpreendente num conceito geral da nossa sociedade. Mas é claro que tem um caminho para isso, né? Assim, o meu primeiro livro foi um processo de cura, e é uma cura que, claro, continua acontecendo. Mas, assim, o medo da exposição me obrigou a expor e arrancar todas as minhas máscaras, e expor e publicar um livro contando todas as minhas mentiras. E com certeza, né, isso inspira outras pessoas, e eu também estou sendo inspirada por outras pessoas o tempo inteiro. Então, assim, é muito lindo ver que a gente realmente pode inspirar. Por exemplo, eu encontrei esse lugar onde eu fico um pouco mais confortável, que é não é de ensinar nada para ninguém, mas é de compartilhar as minhas experiências. Porque eu estou o tempo todo, e tem a ver com a minha natureza também, o tempo todo eu estou vivenciando esses processos de uma maneira intensa, sem medo, de uma maneira profunda. E à medida que eu vou vivenciando, eu sinto o desejo, o impulso de compartilhar, né? Um desejo de me comunicar e falar, caramba, gente, a sombra não é para ser evitada, é para ser olhada. O desafio é uma grande oportunidade de expansão. Eu encontro a minha força quando eu acolho a minha sombra, a minha luz, quando eu olho para esse pacote todo que eu sou e acolho tudo isso, né? E equilibro todos esses lados e não me identifico com essa dualidade. Buda sentou e olhou para o mundo e reconheceu que era tudo ilusão, né? E ficou com o centro, ficou com o silêncio. Não é que a gente vá se livrar das ilusões e da dualidade, mas é não se identificar com elas, né? Não é que a nossa mente vai parar de pensar, porque é da natureza da mente pensar, mas é não se identificar com os pensamentos, não se identificar com a sombra, com as nuvens que passam, né? É a gente ficar mais centrado nesse sol que está ali brilhando e não apaga nunca, né? Esse sol interno, esse sol central. Então, assim, a gente cai o sol, foca na luz, volta para o sol, que é um processo constante, né? Mas aí eu tenho aprendido a gostar desse processo, sabe? Caiu, tudo bem, Ingra, sabe? Com o abraço que a gente fez, né? Guiado por você. Caiu, tudo bem, não tem problema. Enfiou o pé na lama, tira o pé da lama. A gente está aqui para aprender a andar,
no processo de andar, né? A gente não nasceu sabendo. Um bebê é assim, cai, levanta, mas olhar para esse processo de aprendizado com vontade, sabe? Assim, reconhecer que a gente está na vida, nessa escola maravilhosa, né? De lapidação dos diamantes que somos, né? Quem sou eu, né? Que ser de luz e sombra é esse que a gente nunca olhou direito, né? E aí volta para o corpo, que é essa morada que também contém tudo, contém desejo, né? Aqui na Bahia, Carlinha, a gente tem assim um acolhimento com o corpo muito bonito, né? Porque o baiano não é muito de se autocensurar, não. O baiano gosta de prazer. O baiano é um povo solto, assim, né? Com relação a prazer, ao corpo, à sensualidade. O baiano tem isso, esse axé, né? Essa vitalidade, essa energia vital, a flor da pele. E não se censura muito. Mas também não se protege muito. Então, muitas vezes é invadido. Então, tudo precisa de um equilíbrio e de um olhar, assim, mais consciente. Eu não sei se você quer falar disso, porque eu tenho identificado muito essa permissão para que os outros invadirem a nossa vida, o nosso corpo, esse feminino potente, guardião de si, né? Que a nossa sociedade precisa aprender para homens e mulheres, porque como essa amorosidade também ser autoprotegida dentro de uma consciência de autoproteção, né? Sem dúvida nenhuma. Como a gente fez uma chamada para corpo e consciência, eu quero aproveitar a primeira estrofe da música com a qual a gente se propôs a dançar, né? Essa linda música que diz: esse corpo meu é maior que eu, é menor que eu, mas nele eu me encontro. Ou seja, eu tenho um corpo, mas eu não sou esse corpo. Ele é uma das minhas dimensões, assim como eu tenho uma mente, mas eu não sou a minha mente. Eu tenho emoções, mas eu não sou as minhas emoções, né? E eu tenho uma alma, no sentido ainda individual, né? Mas eu não sou essa alma. Eu sou o somatório disso tudo, né? Então, falar de sensualidade, de prazer, de feminino, de vazão do corpo, né? De permitir que esse corpo extravase todas as suas potencialidades, é absolutamente indispensável, primeiro, para a saúde física e mental. Tudo aquilo que é reprimido se torna uma lágrima que vai ser chorada, na forma de uma depressão ou na forma de um adoecimento. Assim se formam os cânceres, assim se formam as úlceras, né? Assim se formam tantas doenças psicossomáticas. Então, dar vazão a todas as formas de prazer são absolutamente necessárias. Mas a gente está falando de uma jornada evolutiva. Como se a gente estivesse numa planície e houvesse uma edificação, um prédio, né? E a gente pudesse enxergar muito melhor o horizonte quando a gente chega na cobertura desse prédio. Eu gosto muito de falar da teoria dos vasos comunicantes, o meu lado professor, sim. Porque quando a gente fala da teoria dos centros energéticos do corpo, né, e grande parte das dimensões terapêuticas, sejam orientais ou ocidentais, hoje já confirmadas pela neurociência, né, sabem que esses centros energéticos, os nossos chakras, começam lá da porção mais básica que nós somos enquanto animais. Isso não é pejorativo, nós somos animais. Né? Nós temos descendência animal, nós temos instintos animais e muitas pessoas que funcionam só do cérebro reptiliano, elas têm pouca diferenciação dos animais que procriam, que comem, que dormem, que quando estão com calor vão para a sombra, né? Então, essa dimensão sempre vai existir nos humanos. A questão é que a gente não fique só nessa dimensão, a gente passa por uma segunda dimensão, onde essa compulsão física não é só mais para comer, dormir e procriar. A gente começa a colocar um senso estético, artístico, sensível, sutil e supraestético, já na comunhão, na integração dos sexos, né, onde a sensualidade passa por uma sexualidade consciente e ela faz dessa comunhão a integração de masculino e feminino, de Shiva e Shakti. Quero chamar aí que no dia 12 de junho, nessa data tão comercial que é chamada de Dia dos Namorados, ou nessa data que as pessoas fazem um apelo para o amor romântico, elas acham que a mulher ainda espera é uma rosa vermelha e uma garrafa de vinho. Isso me dá um pouco de brotoejas, né? Porque a gente anseia tão mais, ótimo que a gente tem as flores, a sensibilidade, né? Esse acolhimento romântico.
Então, eu vou fazer com o meu companheiro evolutivo uma live no dia 12 de junho para falar exatamente disso. Do que é um casamento espiritual. Como é que a gente casa no chakra básico, nessa relação do físico? Como é que a gente casa no segundo chakra da sexualidade, da sensualidade? Como a gente casa no chakra do poder pessoal, onde cada um estimula o outro a ser cada vez mais belo, mais inteligente, mais independente, né? Como é que a gente casa aqui no chakra cardíaco, onde o amor não é mais de posse, de apego? Como a gente casa aqui nessa questão de servir, de se dar para o mundo, de amar a família humana e não só o seu marido, o seu filho, né? Como a gente casa no chakra espiritual, que tem a ver com essa pergunta da Ingra. Alguns povos, né, algumas culturas dentro do próprio país, e isso tudo tem tanto a ver com o corpo, Ingra, que, por exemplo, nas regiões de clima mais quente, né, é natural que as pessoas estejam mais na rua, que elas dancem de forma mais solta, que elas usem roupas que dão mais vazão para esse corpo belo estar exposto. E nas regiões de clima frio, as pessoas ficam dentro de casa, cheio de roupa, com um livro na frente da lareira, então é natural que vai sair um sarau ali, entende? Então, é claro que isso pode acontecer e deve acontecer em todas as dimensões. Mas o convite é que a gente entenda que sexualidade e espiritualidade parecem coisas opostas. Mas a vida não é linear, a vida é circular. De maneira que o ponto onde algo começa é o mesmo ponto onde termina. Então, sexualidade e espiritualidade comungam no mesmo ponto. A tradição do yoga que eu sigo é o Tantra Yoga. E o Tantra Yoga é uma tradição que foi muito confundida, porque ela chegou no Ocidente, né, lá pela década de 70, e isso coincidiu com o boom dos Beatles, das drogas, do sexo, drogas e rock and roll, do uso do LSD. E aqui no Ocidente, as pessoas que não conheciam quase nada sobre psicologia ocidental, né, sobre todas essas vertentes profundas, associaram, então, isso a uma versão fácil, né, de se lançar na busca do êxtase através da sexualidade. Mas é muito mais profundo que isso. E no Tantra, então, a gente fala que o corpo é o veículo perfeito para a gente chegar na expansão. Se a gente for olhar, por exemplo, a tradição védica, né, aquela ortodoxa... Deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu só te falar por favor. Porque faltam 2 minutos. Você acha Ótimo. que encerra e começa de novo para dar o tchau para as pessoas e tal? O que você acha? Acho que você pode fazer isso. Porque, caramba, essa história do Tantra, inclusive, tem uma outra coisa que eu queria falar com você que tem a ver com Tantra. A gente não vai ficar mais 1 hora, mas a gente pode ficar mais um pouquinho, né? Eu acho que assim, você chama aí para a gente concluir o raciocínio, então. Pronto, é isso. Então, vou encerrar. Entra aí, então a Indra vai sair e entra de novo. Entro de novo, tá.